Boa noite a todos. Hoje quem fala a vocês é o Diácono Idelino, membro da Igreja Presbiteriana aqui de Itaquaquecetuba. Bom, como os irmãos já bem sabem, o pastor Ricardo está de férias e me deixou encarregado da tarefa de trazer o estudo para esta quarta-feira. Bom, irei fazer a leitura de um artigo, da qual já deixei entregue aos irmãos aqui presentes. Esse artigo foi preparado após algumas leituras, e de forma resumida para que facilitasse a leitura aqui. E tem por tema o trabalho. Então a gente vai pensar um pouco a respeito em como a Bíblia afeta a nossa vida em relação ao trabalho. Então eu farei a leitura dos parágrafos de forma continuada aqui, e conforme eu for concluindo cada parágrafo, farei alguns comentários sobre o que foi exposto. Bom, vamos ao início. Desde as primeiras páginas da Bíblia, encontramos o tema do trabalho entrelaçado com a própria criação. Deus, o Ser Supremo, não se exime do trabalho, dedicando-se à grandiosa obra da criação em 6 dias e descansando no 7º. Estabelecendo assim um ritmo fundamental do trabalho humano. Está em Gênesis 2:2, Êxodo 20:9-11. Então peço que anotem os versículos para que depois possam acompanhar em casa. Bom, continuando, sua obra, no entanto, não cessa com o término da criação, pois ele permanece sustentando e governando o universo com cuidado e maestria. João 5,17. Bom, neste parágrafo podemos observar que o próprio Deus vem servindo de modelo para a humanidade. Ele é um exemplo. Então ele aparece aqui como sendo o primeiro trabalhador, tipo de trabalhador original, vamos dizer assim. Ele vem moldando todo o universo conforme a sua boa vontade e infinita majestade, como se fosse um tipo de designer, arquiteto, engenheiro, E ele também, nesse parágrafo, ele nos dá uma regulamentação para o trabalho. Então ele aponta que precisamos descansar. Claro que não descansar no sentido de não fazer nada, de ficar na frente da TV horas assistindo. A ideia é que seja um dia separado para o Senhor, um dia a qual nos dedicaremos ao Senhor. Então esse seria o sábado cristão. Então, além de descansarmos, pararmos na rotina diária, que temos semanalmente, nós também nos dedicamos a Deus. Ou seja, todo o povo ele passa a se envolver com atividades voltadas para a igreja. Atividades como adoração, ensino e aprendizado da palavra do Senhor. Nesse parágrafo também podemos encontrar o termo da providência nas entrelinhas do parágrafo. Providência ele é um termo que exige um pouco mais de estudo, então não vou me aprofundar nesse assunto, mas a ideia é de que a providência, ela surge com o cuidado de Deus no desenvolvimento da criação. Então Deus preserva toda a criação por meio da providência. Então tudo está no controle de Deus. Como bem sabemos, nenhuma folha cai da árvore se não for a vontade do nosso Senhor. Então, visto sobre a providência, após concluir toda a criação, Deus no 7º dia descansou. Porém, ele não parou de trabalhar. Ele
mantém tudo funcionando debaixo de seu governo. É Ele quem dirige, mantém e sustenta todas as coisas. Nada escapa da sua vontade. Bom, continuando no próximo parágrafo. Antes mesmo da queda do homem, o trabalho já fazia parte da vida de Adão. Adão e Eva no jardim do Éden, onde lhes foi dada a missão de cuidar e cultivar desse paraíso. Isso está lá em Gênesis 2,15. O trabalho nesse contexto era uma fonte de realização e alegria, pois representava a colaboração do homem com Deus na perfeição da criação. Bom, este parágrafo, podemos observar que o homem, antes da queda, ele era feito à imagem e semelhança de Deus. Ele é um termo, imagem e semelhança, que também exige um pouco de aprofundamento, mas não vamos discorrer nesse sentido, mas podemos dizer que esse termo, ele trata do homem possuindo a imagem de Deus, de forma que ele possa refletir e espelhar a Deus. Continuando, podemos perceber que o trabalho em si, ele foi ordenado antes da queda. Ou seja, a causa do pecado, o pecado em si não fez com que o homem precisasse trabalhar. No caso, o trabalho passou a existir antes da queda. Então o trabalho é algo natural, algo que Deus criou de forma perfeita, algo bom. E Adão foi vocacionado. O termo vocação, nós falaremos um pouco mais sobre ele à frente. Mas continuando, Adão foi vocacionado para lavrar a terra, ou seja, ele veio a desenvolver, a sujeitar a terra sob o seu domínio. Então Adão, ele tinha controle sobre a terra. A terra se submetia a Adão. Adão também foi vocacionado a dar nome aos animais. Então a gente vê aqui Adão trabalhando na área científica, como nós conhecemos, Então Adão foi o primeiro taxonomista, podemos dizer assim. E também Adão foi vocacionado para ser marido. Deus deu Eva para que Adão pudesse cuidar, e Eva passou a tornar-se sua esposa. Então podemos ver que Adão tinha diversas tarefas. Ele possuiu vários dons de Deus. Deus entregou a ele vários dons e, inclusive, o fato de ter que cuidar da criação. Então ele deveria agir como se fosse um mordomo de Deus, governando e cuidando da criação feita pelo Senhor. Bom, visto que estamos tratando de Adão antes da queda, podemos imaginar que não havia dificuldades no trabalho de Adão, porque havia uma harmonia entre o homem e a natureza criada. Havia abundância de frutos, árvores, como a Bíblia nos expõe. Adão e Eva, eles estavam em sua perfeição física, eles não tinham nenhum tipo de dor, doenças, porque o pecado ainda não havia adentrado. E o mais importante, eles tinham a presença do Senhor, a presença de Deus junto a eles. Então a gente pode imaginar que o trabalho era prazeroso, livre de fadiga e refletia a harmonia entre Deus e o homem. Vamos para o próximo parágrafo. Com a entrada do pecado no mundo, a maldição recaiu sobre a terra e, consequentemente, sobre o trabalho do homem.
O que antes era prazeroso tornou-se árduo e cansativo, carregando consigo a marca das consequências do pecado. Isso a gente pode encontrar em Gênesis 3. Apesar disso, a Bíblia apresenta o trabalho como uma ordenança divina, algo que deve ser feito com honestidade e dedicação. Efésios 4:28. Bom, visto que agora o pecado adentrou no mundo, então a gente tende a pensar um pouco a partir desse parágrafo que é interessante preferir passar um bom tempo deitado embaixo de uma árvore com grande sombra, né, deitado numa rede, com um copo fresquinho de água de coco, né, descansando, porque agora o trabalho passa a ser árduo, né, não é algo mais tranquilo como era antes da queda. Bom, vamos lá. Com a entrada do pecado veio a maldição e ela pode até ser entendida como um tipo de punição para ensinar ao homem que não há como viver separado de Deus. Não há como ter vida divorciada de Deus. Como os irmãos bem sabem, Deus amaldiçoou a terra e a humanidade. Portanto, não há mais harmonia entre o homem e a natureza. Agora a terra resiste ao homem. As frutas, as árvores frutíferas não dão mais frutos como era antes da queda. Os animais agora têm medo do ser humano. Então, ao lavrar a terra, os vegetais, por exemplo, não vão sair 100% em boas condições, né? Em meio a eles vão ter cardos e abrolhos, então nem tudo que foi plantado poderá ser consumido, né? E ainda existe o perigo com os animais da natureza, que agora todos eles têm medo do ser humano, ou seja, risco de ataques e enfim. Porém, mesmo afastados de Deus, mortos espiritualmente, o Senhor ainda usou de misericórdia e continuou a capacitar e vocacionar o homem. Como podemos ver lá em Gênesis 4, 20 a 22, os descendentes de Caim desenvolveram habilidades na pecuária, metalurgia e na música, desenvolvendo assim a sociedade no seu entorno. Vale ressaltar que estamos falando dos descendentes de Caim, né? Então, nós estamos falando da parte que se mais parecia com a serpente, né? Homens que eram voltados para o mal, mas ainda assim Deus os permitiu desenvolver-se em meio à sociedade. Bom, ou seja, visto que Deus continuou vocacionando o ser humano mesmo após a queda, Deus ainda hoje vocaciona e capacita muitos homens e mulheres para o trabalho, através da providência, usando de meios e circunstâncias para aprimorar e desenvolver inúmeras vocações em uma das variadas áreas, né? Desde, por exemplo, carpinteiro, professor, padeiro, pedreiro, engenheiro, arquiteto, enfim, inúmeras áreas, né? E o termo vocação como nós conhecemos hoje está mais voltado para um tipo de talento, um tipo de aptidão, tendência que uma pessoa tem determinado para um tipo de profissão, né? Mas essa ideia que temos hoje é diferente do que se tinha no início da Reforma. Naquele período, esse termo tratava-se de algo mais amplo, de algo maior. Edward Veith, um autor que nós estamos estudando até na EBD, que escreveu Deus em Ação,
diz o seguinte a respeito da vocação. Ele diz que esse termo ele reflete um rico conjunto de ensinamento bíblico sobre o trabalho, a família, a sociedade e a vida cristã. Ou seja, a vocação ela não é só para o trabalho em si, ela é muito mais ampla. Nós somos vocacionados para muitas outras coisas, para o trabalho em várias áreas, para ser pai, ser mãe, ser amigo, ser ouvinte, etc. E como podemos observar a mão de Deus nas diversas áreas de atuação? Ou seja, na percepção que temos hoje, o talento é algo que pode ser treinado, praticado, desenvolvido por nós mesmos, né? Então, se Deus provê todas as coisas, como podemos ver a mão de Deus então nessas diversas áreas de atuação? Então, nós conseguimos ver isso através da graça comum. Graça comum também é um outro termo com muita informação, porém não vamos nos aprofundar muito nele. Mas graça comum é o meio na qual Deus distribui a todas as pessoas toda sorte de bênção não relacionada à salvação. A Bíblia diz que Deus faz nascer o sol sobre maus e bons, envia chuva sobre justos e injustos. Está lá em Mateus 5,45. Ou seja, Deus nos dá habilidades de todos os tamanhos, tipos, sem distinção, para sermos mordomos dela, como descrito na parábola dos talentos. Se observarmos essa parábola, no fim, uns dos receptores dos talentos presta conta ao seu patrono, vamos dizer assim. Então, podemos dizer que sim, nós, por sermos mordomos dos talentos, dos dons que Deus nos entregou, iremos sim prestar contas daquilo que nós estamos fazendo com ele, o que nós estamos fazendo com aquilo que nos foi dado. Então essa é uma pergunta que deve pairar a nossa mente, né? Precisamos pensar como estamos usando esses dons que nos foi dado, esses talentos, qual direção estamos indo, enfim. Em relação ao trabalho, um artigo do reverendo Ernst Maia, ele traz uma ideia grega no período medieval que acredito ser bem relevante. No seu artigo, ele traz um conteúdo que por vezes reflete a ideia de nossos dias. Ele traz esse conceito do trabalho que naquele período medieval, ele no sentido manual, o trabalho no sentido braçal, ele é como sendo algo que degrada o ser humano, algo degradante, ou seja, ele é inferior aos trabalhos espirituais da época. Então, se paramos para pensar em algo semelhante aos nossos dias, trazendo para os nossos dias esse conceito, nós ainda, se pararmos para pensar, nós ainda temos essa ideia em nossa mente, né? Porque semelhante à era medieval, hoje ainda tem-se a ideia de que trabalhos manuais, como na área rural, pedreiros, né? Trabalhos físicos, né? São inferiores aos trabalhos de escritório. Porém, Deus, pela sua grande providência, transformou o pensamento por meio da reforma protestante, trazendo a nós a clareza de que o trabalho é uma ordenança de Deus e todos estão no mesmo patamar de igualdade e dignidade. Ou seja, Deus, através da sua santa providência, como vimos, por meio da graça comum, distribui dons e talentos a todos
indistintivelmente, ou seja, todo dom vem de Deus, tudo é de Deus, então não é algo que podemos dizer que esse dom é melhor, aquele é pior, esse aqui é mais ou menos. Não, porque não é nosso, é de Deus. Então não há níveis entre eles, né? Todos são iguais e dignos. Continuando para o próximo parágrafo, longe de ser um fardo indesejável, o trabalho é apresentado como um ministério, uma oportunidade de servir a Deus e ao próximo. Através do trabalho diligente e virtuoso, podemos revelar que somos servos do Senhor, glorificando a Deus em todas as áreas de nossa vida. Efésios 5, 5 a 7, Colossenses 3, 22 a 24. Bom, como bem percebemos, o trabalho é uma ordenança divina e no qual temos a oportunidade de aplicar o mandamento de Cristo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa é uma verdade que não pode escapar de nossas mentes. A nossa vocação, primeiramente, é para servirmos. O primeiro impacto da nossa vocação é atender ao próximo, servir ao próximo, servir uns aos outros. E através do uso dessa vocação, nós glorificamos a Deus. Então, em outras palavras, nós usamos a nossa vocação para atender ao próximo, ou seja, nós trocamos as nossas vocações. Por exemplo, eu tenho habilidade para escrever, para ler, para ensinar, e o próximo tem uma habilidade de construir. Então podemos trocar vocações. Eu posso ensiná-lo a escrever, ler, e ele pode fazer construções para mim. Nós estamos fazendo uma troca, né? E se pararmos para pensar, em muitos lugares ouvimos aquela velha frase, né, em relação ao uso das habilidades, né? Ouvimos assim: esse rapaz é melhor do que muito cristão. É triste ouvir isso, né? Mas infelizmente é uma verdade, é algo que acontece, né? Como a gente viu anteriormente, o pecado afetou toda a raça humana em todas as áreas. O cristão também é um pecador, mas redimido em Cristo Jesus. Vimos também que Deus distribuiu muitos dons através da sua graça comum. E um aspecto dessa graça comum é que Deus usa esse dom, os dons entregues, para refrear o mal na terra. Quem traz esse conceito é Calvino. Ele desenvolve muito bem essa questão da graça comum. Nós não vamos aprofundar, né? Mas um dos aspectos da graça comum é esse. Por exemplo, uma das formas de que podemos observar essa condição de refrear o mal é Deus dar talentos às pessoas, né? E essas pessoas, por exemplo, tenham um alto conceito de moral, né? Ou desenvolve uma grande timidez, ou uma pessoa tem um ego, uma autossatisfação muito grande no uso dos seus talentos, né? Então, para imaginarmos um exemplo prático, né? Uma pessoa, ela, por exemplo, pode ajudar, né, as pessoas na rua, idosos e afins, mas ela o faz para se autossatisfazer, né? Ela não faz visando o próximo de fato, ela faz algo para si mesmo.
Então essa é uma condição que Deus usa para refrear o mal. Porque se pararmos para pensar um pouco, se pudéssemos ser tão maus quanto poderíamos ser, acredito que não haveria nenhum ser humano nesta terra. Então, como disse, Deus distribui dons e talentos e usa esses conceitos, esses dons para refrear o mal. E essas pessoas que são movidas nesse sentido, automoral, timidez, autossatisfação, elas não receberam uma revelação especial de Deus, um chamado eficaz. E essa ideia de chamado eficaz, revelação especial, revelação geral, nós estudamos um pouco acerca dela na quarta-feira passada. E vimos que as pessoas que receberam um chamado eficaz, uma revelação especial, elas têm a sua rota de direção mudada. Elas se voltam para Cristo. Então, fazendo assim, o uso de seus dons, não para autossatisfazer-se, não para si mesmos, mas em favor do próximo, glorificando a Deus. Continuando o próximo parágrafo, ao contrário do que muitas vezes se pensa, a Bíblia não faz distinção entre trabalho secular e trabalho sagrado. Todo trabalho honesto, seja qual for a sua natureza, é digno de valor e deve ser realizado com excelência, como se estivéssemos servindo ao próprio Senhor. Provérbios 16:3. Bom, em vista de tudo que foi dito, podemos dizer que o mesmo professor que dá aula na EBD, Escola Bíblica Dominical, dá uma aula de altíssima qualidade. Ele, quando sair da igreja, dará uma aula diferente, de baixa qualidade, numa escola municipal, por exemplo, pelo fato de não ser uma igreja. Então, essa ideia, os reformadores, eles lutaram para demonstrar que o trabalho secular também é uma vocação divina. O próprio Deus deu o dom para aquele indivíduo. Então, na era da Reforma, havia uma dualidade, uma dicotomia, uma separação entre o que é espiritual e o que é mundano. Então a primazia era sempre entregue aos trabalhos da igreja e fora da igreja os trabalhos eram sempre de segunda classe. Algo, por exemplo, os músicos da igreja, os professores, o pintor que vai fazer algum tipo de pintura na igreja, então ele faz esse trabalho com primazia, faz esse trabalho com excelência, mas saindo da igreja, com esse tipo de pensamento, ele faria um trabalho de baixa qualidade, um trabalho meia boca, vamos dizer assim. Bom, essa mentalidade da era medieval, infelizmente, ela acontece em nossos dias. Os pastores sempre comentam sobre essa condição de que o nosso país foi inteiramente católico por mais de 500 anos. E esses costumes da época foram se enraizando no povo brasileiro por muito tempo. Costumes que os reformadores da época, Lutero e os demais, rejeitaram. Então, portanto, não há distinção entre sagrado e profano. Tudo é sagrado, tudo provém do Senhor. Então, sendo assim, tudo deve ser feito para o louvor do seu nome. Em Romanos 11:36, está escrito assim: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Bom, caminhando para o fim, assim como Deus se dedicou à sua criação, também nos chama a dedicarmos ao nosso trabalho com afinco e zelo,
reconhecendo a vocação que Ele nos concedeu e utilizando-a para contribuir para o bem da sociedade e para a sua glória. Através do trabalho, podemos construir, cuidar e transformar o mundo ao nosso redor para louvor de seu nome. O trabalho, quando bem realizado, com o devido propósito e na perspectiva correta, torna-se uma forma de honrar a Deus e servir ao próximo. Essa é uma oportunidade de colocar em prática nossos dons e talentos, contribuindo para a sociedade, para o bem comum e honrando ao nosso Senhor. Bom, agradeço aos irmãos que emprestaram seus ouvidos a esse estudo. Peço que atentem a esses versículos, que possam ler em casa, e espero que esse estudo tenha edificado vocês. Boa noite a todos, Deus os abençoe.